Olá pessoal, boa noite, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Papo de Imigrante. Aqui vocês vão conhecer histórias de brasileiros ao redor do mundo e aqui nos Estados Unidos também. Hoje o convidado é o Breno Lemes. Eu vou ler aqui um pouquinho da descrição aqui do Breno, né, porque a gente tem que pegar a colinha, senão a gente não aguenta, né? Vamos lá, deixa eu pegar Breno Lemes, eu vou ler aqui. Olha, já tá ao vivo aqui, é assim mesmo. Deixa eu pegar aqui. Bom, o Breno, galera, ele é natural de Goiânia, Goiás. Ele é formado em farmácia, atua como dog groomer, que ele vai explicar depois pra gente o que é isso. Morando em Foster City, atualmente na Califórnia, e atualmente há 3 anos aqui nos Estados Unidos. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de vida dele, bater um papo bem legal. Então senta aí, fica à vontade. Esse é um podcast sem roteiro, bem descontraído, para a gente conhecer histórias de brasileiros ao redor do mundo, beleza? Breno, muito obrigado por ter aceito o convite do podcast. Se apresenta para nós aí, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua trajetória. Começou. Cara, meu nome é Breno, como já tinha falado aí. Tenho 33 anos hoje, sou casado, moro aqui no Silicon Valley, Foster City, na Califórnia. Moro aqui há 3 anos, mas ao todo nos Estados Unidos já vai fazer 6 anos. Morei os outros quase 3 anos na Flórida, ali em Pompano Beach. E atualmente eu sou dog groomer, que é tosador, né? E trabalho dentro de uma van. Sou mobile dog groomer. Vou até a residência dos clientes. Mas até chegar aqui, a minha trajetória foi um pouco longa, cheia de acontecimentos, cheia de coisas loucas, tristezas, alegrias, decepções e vamos que vamos. É isso aí. Tá certo, mais ou menos essa. E conta pra nós, Breno, você já tá aqui nos Estados Unidos há 3 anos, né? O total vai fazer 6 anos ano que vem, comecinho do ano que vem, em março. Morei os 2 anos e meio na Flórida, ali em Pompano Beach. E os outros 3 anos aqui na Califórnia. Bacana. E como que surgiu essa ideia assim, de vir aqui para os Estados Unidos, né? Como que a sua vida foi direcionando até que você caiu aqui? O que aconteceu? Então, cara, eu perdi meu pai há 10 anos atrás, eu tinha 22 anos, e de lá pra cá, assim, antes de vir aos Estados Unidos, tirando 2 anos aí da minha vida que foram boas, o resto foi meio que conturbado, meio que problemático, sabe? Eu senti muita perda do meu pai, entrei meio que numa paranoia, e eu fiz 1 ano de estágio como farmacêutico, na verdade estagiário de farmacêutico. Entrei com uma grande empresa no ramo farmacêutico em Goiânia. Logo fui promovido a farmacêutico assim que eu formei. E fiquei trabalhando 1 ano até ser mandado embora dessa empresa. Fui mandado embora dia 20 de dezembro de 2015. E dia 22 de dezembro seria a minha entrevista no consulado, ali em Brasília. E aí, quando eu recebi essa notícia, parece que foi, poxa, foi por água abaixo tudo, porque no começo eu vinha para passar férias, né? Conhecer. E aí, quando a gente fez a entrevista do visto, dia 22 de dezembro, que nós passamos, aí foi assim, um peso, tiramos um peso das costas, falando, poxa vida, em vez de passear, acho que hora da gente morar. E minha esposa tinha uns amigos aqui, uns parentes aqui, mas aquela coisa, não sei, vamos tentar por nós e ver o que dava certo. E aí eu felizmente conheci uma pessoa, ele era dono de uma empresa de carro, de polimentos, de carro de alto luxo, como Ferrari, Lamborghini, Porsche, esses carros assim, lá em Goiânia mesmo, e estava bem badalado. E aí foi quando eu conversando com ele falou, cara, eu vou abrir uma empresa em Miami, desse mesmo segmento aqui. Falei, poxa vida, eu consegui pegar meu visto. E ele falou assim, pô, por que você não vem trabalhar comigo em Miami? Aí eu falei, nossa, aí minha vida começou a mudar a partir daquele momento. E aí eu fiz um treinamento lá em Goiânia mesmo, de 1 ano, de um mês mais ou menos, no polimento de carro, limpeza de carro, de luxo. Foi quando a gente se mudou, mais ou menos ali pro mês de março de 2016. E aí, cara, despedimos de todo mundo, foi assim,
a sensação que eu tinha é que parece que eu não ia ver mais minha família, sabe? Porque minha tia morou aqui há 10 anos. E eu lembro do sofrimento que era, não tinha época, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha essas coisas, não tinha nada. Você esperava dar meia-noite para fazer uma discada mais barata, mais em conta, para a internet não cair, era um sofrimento. Então, assim, na minha cabeça estava isso. Falei, será que eu vou viver tudo isso que eles viveram aqui minha tia morou em Atlanta. E aí, quando a gente pisou em Miami, que aí foi até engraçado, a minha esposa, que a gente chegou, passou no check-in ali e tal, e a minha esposa virou e falou assim, aonde que a gente vai passar na alfândega? Eu falei assim, a alfândega não é pra gente, a alfândega eu acho que talvez é pra quem tá indo embora, eu não sei e tal. E aí sem conversar nada, cara, nada, sem hi nem bye, e aí chegamos no policial conversando meio que em português, o cara meio que entendeu, e a gente perguntando onde é a alfândega, onde é a alfândega, e ele falou, o que você quer fazer na alfândega? Aí quando eu vi que ele ficou meio nervoso assim, eu falei, pronto, o sonho, o sonho foi por água abaixo. Mas enfim, deu tudo certo, aí a gente saiu, pegou um táxi, e aí foi quando começou toda a nossa trajetória. Do táxi de Miami até uma cidade chamada Hollywood, que fica ali entre Miami e Fort Lauderdale. E aí a gente tinha uma outra missão que era achar essa pessoa que supostamente seria meu patrão nos Estados Unidos. E aí eu não tinha contato do cara, meu telefone eu deixei em Goiânia, porque eu tinha meu telefone, falei, vou vender ele aqui, chegar lá, vou com aquele sonho de comprar um iPhone do ano e tal. E a gente trouxe uma quantidade boa de dinheiro, sabe? E eu falei, pronto, esse dinheiro aqui dá pra gente segurar por um bom tempo. Foi, assim, questão de 2 meses, acabou o dinheiro totalmente. E aí, tinha essa saga de achar esse cara, nós conseguimos achar, e assim, na minha cabeça, eu falei, pronto, um apartamento, um prédio, um complexo gigantesco, cheio de apartamentos, como é que eu vou achar esse cara? Aí eu lembrei que ele tinha falado o andar tal. Não lembro se era o andar 7º ou 8º. Enfim. Aí eu fui no primeiro, e aí fiquei passando no corredor pra lá e pra cá, e quando eu escutei uma voz falando em português, mas era televisão. E aí eu fui chegando no ouvido assim, perto da porta, e escutei a voz da filhinha dele. Quando eu escutei a voz da filha dele, cara, eu tirei um peso das costas. Aí bati na porta, ele abriu assim, meio assustado, falou, cara, e eu achei que vocês iam entrar. Aí foi festa. Aí ficamos lá na casa dele e tal. A gente saiu para jantar. E aí a empresa dele não estava pronta, que ele estava montando a estrutura, a parte estrutural mesmo, a construção. E enfim, e eu achando que eu já ia trabalhar na mesma semana, já para levantar uma grana, né? E foi passando uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês e nada. E aí a gente foi ficando aflito, né? Mas beleza, tem reserva aqui, não vamos mexer na reserva, não vamos fazer nada. Aí logo a empresa começou. Na primeira semana ele já me pagou $500. E eu, pra mim, tava rico com $500 semanal, né? E doce ilusão. E a gente foi trabalhando, e aí ele tava começando do zero, uma canseira para arrumar carro, pra gente trabalhar, pra gente fazer. E aí tinha um sócio dele bancando tudo, e aí começou as pressões, não tinha carro, e a gente lá à toa, e eu, assim, a gente tinha que limpar a loja todo dia, já tava arrancando a tinta do chão de tanto limpar, que não tinha mais o que fazer. Aí começou a entrar uns carros aqui, entra um carro de uma empresa ali, entra de outro ali, entra de vizinhos e tal. E o cara começou a fazer trabalho de graça para mostrar como é que era o trabalho dele. E enfim, aí a gente foi ficando esse tempo todo lá. E aí, cara, foi passando 2 meses. E o apartamento que a gente tinha que alugar ali em Hollywood não deu certo. Esse apartamento não tinha dado certo. A gente foi, pronto, e agora? O que a gente vai fazer? E aí a minha esposa tinha uma amiga do Brasil, que a irmã dela morava em Coconut Creek. E aí foi quando esse pessoal ligou pra gente, que falou que queria conhecer e tal, a gente foi se encontrando, todo mundo junto, aí aquela festa, aquele alívio que eu tava, fazer novas amizades,
E ali o começo foi bacana. E aí ele conversou comigo, esse rapaz, esse amigo. Ele falou assim, cara, você tem que sair de Miami, porque quando você chega para trabalhar, os trabalhos são por lado de cá, que é Fort Lauderdale, Pompano, Deerfield Beach, aquela região ali. Então Miami é tudo muito caro, vai ser difícil para vocês alugarem, você vai pagar um aluguel aí, sei lá, de 1.700, 1.800, e você vai ganhar 500 por semana, dá um total de 2, ia sobrar o quê? Nada, né? E aí, beleza. Aí foi quando a gente conseguiu achar um apartamento em Pompano Beach, cara. E foi assim, um achado, foi a mão de Deus. E aí, a tarefa era todo dia sair de Pompano Beach para ir para Miami. Isso 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Todo santo dia pagando pedágio. Mas assim, o pedágio não era caro, mas é $1 para quem estava recém-chegado nos Estados Unidos, é muita coisa, né? Então, assim, $1 é totalmente diferente de R$ 1. Esse $1 tem um peso gigantesco aqui. Quem mora aqui sabe. E aí começou esse translado aí, cara. E logo eu comecei a sentir uma diferença no meu corpo, sabe? Uma preguiça, um cansaço para acordar, um cansaço para trabalhar. E foi quando eu me sintonizei que eu tava com um início de depressão. E aí eu sem saber por quê. E assim, você tá aqui tem bastante tempo, você sabe o quão é difícil, cara, para quem sai da sua cultura, você viveu lá a vida toda no seu país, fala na sua língua, comendo a sua comida, e aí, de repente, você se vê num outro país que não é o seu, sabe, assim, eu não sofri discriminação, graças a Deus, mas você vê que as pessoas te olham assim, sabendo que você não é, e eu com essa cara de boliviano, né, e não era bem, assim, totalmente aceito. Mas, enfim, aí logo eu decidi mudar, cara. Eu falei, eu preciso mudar, não dá para trabalhar nesse trabalho mais. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Eu ficando muito tempo no trajeto, eu saía 6 horas da manhã, chegava em casa 8 horas da noite e não estava feliz, não estava contente. Foi quando esse amigo fez uma proposta de trabalhar com ele com limpeza de barco, são os barcos aí de inicial de $10.000 até barco de 25, 30 milhões de dólares, coisas de louco. E aí eu falei, pronto, agora tô salvo, vamos trabalhar. Salvo engano meu, começou tudo, cara, e eu tava com 105 quilos quando eu cheguei. Caraca. E o sol de Miami é pesado, patrão, é difícil. E aí o trabalho de barco é trabalho braçal, e no sol ali, e trabalhando pesado, e eu na dificuldade, cara, para baixar, para resolver aquilo, resolver isso, mexer com polimento de barco, e eu tô um mundo totalmente fora do meu. Eu me via como farmacêutico e de repente, 1 ano depois, eu tava limpando o barco, nunca passou isso na minha cabeça. Aí começou todo um processo, continuou a depressão, foi quando eu perdi 25 quilos, cara, juntando trabalho, juntando essa leve depressão, e assim, foram dias muito, muito difíceis. E aí, e as coisas foram piorando, cara. Eu tinha um cheque para receber, um trabalho para receber, eu recebia, porque aqui você sabe, né, se a gente recebe na sexta, você tem que depositar o cheque na sexta, no máximo 7 horas da noite, para ele cair no sábado. E aí, como eu recebi o pagamento no sábado, eu fui depositar o cheque no sábado e ele só entra na outra terça-feira da outra semana, né? Pelo menos o Bank of America é assim. E aí, quando eu não vi que tinha dinheiro na conta, não tinha mais dinheiro nada, a gente tinha perdido os $10.000 que a gente trouxe, porque a gente comprou um carro custava 3.000, paguei $3.000 no carro, o carro não valia 1.000, e aí em 3 meses esse carro pegou fogo, e foi uma luta, cara. E aí eu tive que arrumar um dinheiro emprestado de um amigo do Brasil para mandar para cá, para mim comprar um outro carro. Eu comprei um carro de 2.500 que não valia também 1.000. Explica para nós esse negócio do carro aí, né? Porque a gente escuta muito, né, que o carro é muito barato aqui nos Estados Unidos, tal, mas você acabou de falar que o carro pegou fogo. Como assim? Explica para nós como que é isso daí. Então, eu comprei esse carro, eu tinha comprado esse carro do Brasil, eu só mandei o dinheiro. E aí, assim, é umas besteiras que a gente faz, mas que a gente aprende, né, cara? Eu comprei esse carro, era um Beetle, aquele New Beetle, aquele Fusquinha. E o meu sonho era ter um carro automático, né? Então, quando eu saí do Brasil, que eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, pô,
vou andar de carro automático e um Fusca e tal, é aquela coisinha mais bonitinha. Quando eu cheguei aqui, cara, que eu peguei o carro todo destruído por dentro, um carro assim, manual, sabe? Aí começou tudo ali aquele inferno que eu não sabia que eu ia viver. E aí, nesse trajeto de Miami e Pompano Beach, esse carro em 3 meses, 4 meses, pegou fogo comigo do nada. Ele já vinha apagando, 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 e eu sem conversar inglês, sem falar nada, como é que eu vou chamar um guincho? De repente o carro se deteriorando ali, pegando fogo. Foi quando o guincho chegou, aí consegui levar o carro, apagar o fogo e tal, e ele levou para mecânica, e é um mecânico brasileiro. Então, assim, tudo que você faz aqui, você vai depender de brasileiro, cara. Um brasileiro me vendeu um carro, aí esse brasileiro me cobrou 1.400 para transferência do carro, que depois eu descobri que era 300, US$ 400, e o emplacamento do carro, e aquela zona toda que todo mundo sofre aqui, né, cara? E aí eu fui e comprei um outro carro que valia. Depois eu descobri que o cara pagou US$ 250 no ferro velho o carro, me vendeu por 2.500, sabe? Essas histórias assim. E aí fui levando, cara, fui levando a vida com esse carro e tal. E aí é tudo muito difícil, né, bicho? E aí foi quando eu entrei nessa empresa de barco, fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. E quando eu vi que eu não tinha dinheiro para nada, não tinha mais nada, o dinheiro que eu trouxe foi embora. E aí, um final de semana, eu e minha esposa, quando a gente olhou, a gente não tinha nada para comer, não tinha dinheiro, não tinha nada para fazer, cara. E foi assim, foi punk. Foi 2 dias punk, sem dinheiro, passando necessidade. E a gente passou fome, cara. E assim, Sério? sério, nós passamos fome porque não tinha nada para comer, cara. Tinha bolacha de água e sal, mas era um pacote que tava mais da metade, menos da metade. Então, assim, como é que você não quer voltar para o seu país, você passando toda dificuldade? Eu nunca passei dificuldade no Brasil. A gente passa dificuldade, mas não chegar ao ponto de passar fome porque você não tem dinheiro, entende? Então, foram alguns dias difíceis que eu conto hoje, assim, eu conto com orgulho, sabe, cara? E, e eu não quis pedir dinheiro prestar para ninguém, não quis pedir nada. Nós chegamos nesse ponto, nós vamos passar por isso, porque eu sei que lá na frente a gente vai colher bons frutos disso aí.